Rei dos Reis, que conta a história da vida de Jesus, é a nova animação que chegou ao cinema. Da mesma produtora de The Chosen, a Angel Studios, Rei dos Reis promete ser um grande sucesso. Mas será que a animação é realmente boa? Como que isso foi transmitido para crianças? De onde veio essa história e como ela é contada? É isso que a gente vai conversar nesse vídeo, então curte, comenta, compartilha e bora lá. Rei dos Reis é uma animação belíssima baseada no livro de Charles Dickens, o grande romancista inglês do século XIX. Dickens escreveu inúmeros contos e histórias famosas, como Oliver Twist, por exemplo. Please, sir. I want some more. What? Please, sir. I want some more. Mas talvez a que mais você conheça, até por conta da cultura americana que chega a nós através do cinema, é a Christmas Carol, ou um conto de Natal, que narra a história de Ebenezer Scrooge, um homem avarento que despreza o Natal e que é visitado por 3 fantasmas: o fantasma do Natal passado, do Natal presente e do Natal futuro, que mostram as consequências de suas ações. E ao final, Scrooge se arrepende e se torna um homem bondoso, celebrando o espírito natalino. Referências a esta obra está presente em desenhos como Scooby-Doo, por exemplo. Salsicha, você fará o Scrooge. E Scooby fará o fantasma do Natal passado. Estou indo, Fred. Eu disse que o fantasma do Natal passado... Poxa, Scooby, que fantasia legal. Eu tô aqui, Salsicha. Mas se você está aqui, então quem é ele? Em filmes, peças teatrais, mas talvez você conheça do filme de Jim Carrey, de 2009, Os Fantasmas de Scrooge, como ficou conhecido no Brasil. To get your life right, this holiday season, the ghosts of Christmas past, present, and future Get away! Get away! will give one man that chance. E esse mesmo autor, na década de 1840, escreve para os seus filhos A Vida do Nosso Senhor, uma história sobre Jesus que ele contava para os filhos todos os natais. Mas por algum motivo ele não quis que essa história fosse publicada e fez prometerem que ficaria na família ao longo dos anos. Até que, após a morte do seu último filho, já no século XX, ele deixa no testamento que, se a família quisesse, poderia publicar essa história. E em 1934, A Vida do Nosso Senhor é publicado nos Estados Unidos e na Inglaterra. E é baseado nesse livro, na forma como Dickens contou para os seus filhos, é que a animação Rei dos Reis é feita. A animação conta com um elenco de peso na dublagem dos personagens, como Pierce Brosnan, Mark Hamill, Uma Thurman, Forest Whitaker, entre outros. E fala da relação de Dickens com seu filho mais novo. Na história, ele é fascinado pelo rei Arthur e por história de reis, dragões, espadas mágicas, e o seu pai, para se aproximar dele de alguma forma e com a ajuda da sua esposa, conta a história do Rei dos Reis, do maior rei de todos. Então ele vai desde o nascimento de Jesus, da perseguição por Herodes, a infância de Jesus aos 12 anos no templo, o batismo de Jesus, vários sinais e milagres que ele fez, a sua morte até a sua ressurreição. Mas a grande sacada do filme é que conforme o menino vai ouvindo a história, ele vai imaginando a cena e vai interagindo. Normalmente, quando se tem algo dessa natureza, em que alguém está narrando uma história, se passa imagens, cenas da história que está sendo contada enquanto a pessoa ouve. Mas nesse caso, o menino ele enxerga, ele imagina as cenas, ele se alegra, se surpreende, sofre, se emociona, enquanto acompanha a trajetória de Jesus. E é uma forma muito inteligente de comunicar o evangelho, tanto para crianças, jovens, adultos, para todas as idades. Em dado momento, de forma bem didática, o seu pai mostra o motivo de Jesus ter que morrer pela humanidade. Jesus não foi apenas um pregador ou alguém que quis implementar uma revolução, uma revolta contra Roma, mas foi alguém que veio com o propósito de dar a sua vida por nós. E o seu pai explica que por causa da queda, do pecado de Adão e Eva lá no Éden, Jesus teve que fazer isso para resolver o problema da separação do homem com Deus. A animação é belíssima, é muito bem feita, é muito bem narrada, não é cansativo, a interação dos personagens é interessante, a esposa do Dickens está junto com ele contando a história para o seu filho. Tem um alívio cômico que é característico desse tipo de filme, de animação, que fica por conta da gata que pertence ao filho, pela qual o pai tem certa implicância. Toda a história narrada de maneira bem fiel ao texto bíblico. Talvez uma coisa que eu não tenha gostado muito, mas é uma questão pessoal, é o traço dos personagens da época de Jesus. Os discípulos, fariseus, etc. O desenho não é muito legal, acho que foi feito para marcar a diferença entre o Dickens e sua família, as pessoas
da época que ele estava contando, se passa no século XIX, e da época de Jesus, né, com o menino ali interagindo com as cenas. Mas isso é um detalhe, isso também é uma opinião. A interação de Jesus com o menino na sua imaginação e todas as cenas que ele viu, eu acho que compensa qualquer tipo de falha nesse filme. Agora, uma coisa que me chamou muita atenção de forma positiva foi que o filme, a animação, ela passou de forma inteligente para o público infantil a história tal como ela é. Muitas vezes, quando se fala de animação, de vida de Cristo, parece que se editam algumas partes que podem parecer pesadas para as crianças, como o sofrimento de Cristo, algumas palavras que ele coloca, mas não. É fiel ao texto bíblico, mostra o sofrimento de Jesus, a morte de Jesus e a sua ressurreição. E como já se espera ao longo do filme, o menino se empolga com a história e ele abandona a ideia de que o rei Arthur é o seu grande herói e passa a enxergar em Jesus, o Rei dos Reis, realmente a maior história de todos os tempos. Então, assim, vale muito a pena assistir essa animação, levar as crianças, adolescentes, se você é adulto mesmo, vale a pena você assistir. Uma forma inteligente e muito interessante de se comunicar a história de Jesus. É muito interessante também ver esse movimento de uma abertura do cinema para uma temática cristã de verdade. Em tempos de polêmica com a distorção de Branca de Neve para atender os interesses de um grupo de pessoas, nós vemos um filme bíblico falando sobre a história de Jesus, na contramão de tanta coisa que tem saído ultimamente em termos de animação. Então, se você tem filhos, sobrinhos, netos, crianças na família, ou se você mesmo quer ouvir a história de Jesus de uma forma bem contada, assista Rei dos Reis, porque vale muito a pena. Eu acho que essa onda do cinema cristão deve ser curtida mesmo, deve ser aproveitada. A gente teve há pouco tempo no Brasil o primeiro filme dessa linha, que foi Fé para o Impossível, contando a história real de uma missionária. A gente tem a série Casa de Davi, que inclusive eu tenho vídeos sobre essas obras aqui no canal, vou deixar aqui na descrição. Por esses dias eu tô lançando também o vídeo da 5ª temporada de The Chosen, que teve os 2 primeiros episódios lançados no cinema. E tá muito bom. Dá uma olhada também na análise que eu fiz dessa obra. Então acho que a gente tem que aproveitar mesmo esse tempo, não só para curtir uma boa obra, um bom filme, uma boa série, mas também para espalhar a palavra de Deus, para recomendar para as pessoas, convidar as pessoas para assistirem. Eu acho que é um bom momento pra gente fazer isso. A gente nunca teve um momento tão bom nesse sentido. Normalmente as questões bíblicas em filmes e séries, elas são muito distorcidas. A gente vê o filme Noé com Russell Crowe, que teve anos atrás e que é completamente distante da realidade bíblica. Quando você tinha algo sobre Bíblia e era fiel ao texto bíblico de alguma forma, era algo muito nichado, muito fechado para o público evangélico, né, público cristão, católico, e agora isso está aberto para as pessoas experimentarem e de fato ouvirem a história. E Rei dos Reis é um belo exemplo disso e é um grande acerto da Angel Studios. Mas deixa aqui nos comentários se você já assistiu, o que você achou, se você vai assistir, se você está interessado, quais foram as suas impressões. Comenta aqui também algum filme, alguma obra que você queira que eu comente, algum livro. E obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.